Fala, meus forrozeiros, minhas forrozeiras, como é que vocês estão? Mais um podcast aqui, Forró no Centro. Obrigado por vocês estarem acompanhando a gente desde o início. Eu sei que tem gente aí desde o início acompanhando a gente, acompanhando nossos conteúdos, nossos bate-papos. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Este podcast tem o apoio financeiro do Programa Aldir Blanc Bahia, Centro de Culturas Populares Identitárias, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. E hoje a gente vai falar de dança. É isso aí mesmo. Muito feliz, nosso primeiro episódio de dança. Lembrando que teremos 2 episódios de dança com 2 grandes mestres que eu sou suspeito até de falar, porque são referências para mim. E hoje o primeiro convidado, né, dos podcasts, dos 2 podcasts que vamos fazer, ele já tem, se eu não me engano, ele vai me corrigir se eu estiver errado, ele já tem acho que mais de 15 anos de dança, ou 16. Enfim, é uma lenda do nosso forró pé de serra, um cara que estuda bastante a nossa cultura e ele fomenta e dissemina a cultura por todo o Brasil através da dança. Eu tô falando de Daniel Maia. Mestre, como é que vai? Como é que você tá, meu irmão? Fala, Quinho, tudo ótimo, velho. Prazer retado receber esse convite aí de participar desse podcast. Maravilha, maravilha. Dan, conta um pouquinho pra gente seu início no forró, como é que você teve o seu primeiro contato com o forró. Conta um pouquinho o início da sua trajetória pra galera que tá ouvindo a gente. Então, tudo começou com meus pais, né? Meus pais, eles são professores de dança de salão. Hoje estão mais afastados, mas foram professores por muitos anos. E eu, criança, né? Menino, 9 anos, 10 anos, fui vivenciando eles dando aula de dança de salão. Então envolvia vários ritmos, né? Envolvia o samba, o bolero, o soltinho, forró, salsa e pronto. Só que aí você, na adolescência, ali um pouquinho mais velho, com uns 13, 14 anos, aí você começa a se interessar pelas menininhas, né? Que aparecem na dança. Então meu interesse inicial realmente foi esse. Entrar na dança para aprender a dançar, aprender a seduzir, né, com a dança e pronto. E aí fiquei nessa brincadeira aí, brincando de dançar, e até depois larguei um pouquinho, não queria mais. Quando foi lá para uns 19 anos, eu voltei a me interessar de novo pela dança de salão. Mas agora pela dança mesmo, tá? Não era mais pelas meninas, não. E aí voltei a fazer aula mais forte com meus pais, mais firme, e comecei a me interessar muito pelo forró. E quando eu tinha 20 anos, 19, 20 anos, eu abri, eu fui ser professor de forró, né? Nunca esqueço disso. E pronto. Aí com 19, 20 anos eu comecei a dar aula. Só que eu era um pouco amador ainda, né? Porque comparado à galera profissional, eu não estava muito apto ainda realmente a estar dando aula. Foi quando, com 21 anos, aproximadamente 22, eu conheci a Cabroeira, conheci Ed, e aí realmente eu comecei a me inserir mais forte no forró, né? Aí eu comecei a me profissionalizar mais como dançarino. Ed me ajudou muito nessa caminhada também aí inicial. Grande Ed. Grande Ed, pois é. E fiquei com ele muitos anos, a gente ficou 9 anos na parceria aí, foi bem legal, muito produtivo, aprendi muitas e muitas coisas. E depois disso, com os meus 30 anos, né, eu abri o meu projeto de forró, que hoje é Forrozinho, né, que tem um outro propósito, não sei se vem ao caso agora explicar. E pronto, a Forrozinho tem 5 Fica à anos. vontade. E eu estou com 36 anos, é isso mesmo. Pronto, resumi minha vida na dança. Porque é muito tempo, né? Muitos anos de dança para resumir em poucos minutos aqui. Felizmente, nosso episódio não é tão longo, Sim, mas você conseguiu resumir bem aí. Enfim, então vamos entrar agora nesse mérito, né? Nessa nova fase, digamos assim, que a forrozinha é um bebê, né? 5 anos ainda é uma criança ali chegando
na pré-adolescência. Isso. Então vamos entrar nessa nova fase da sua vida, esse divisor de águas, a gente pode dizer assim, né? Eu particularmente posso falar porque você foi um dos meus mestres e eu acompanhei, né? Para quem não sabe, eu acompanhei todo esse processo de transição e recebi, também era professor da Cabroeira, algumas pessoas aqui já sabem, e também passei da Cabroeira para Forrozinho nesse novo projeto maravilhoso. Fui professor durante um tempo, tive a honra de trabalhar do lado desse ícone, desse mestre da dança nacional, mundial. Também você já visitou outros países, né? A gente vai falar um pouco disso também. Mas fala um pouquinho como é que tá a Forrozinho hoje, como é que você enxerga esse cenário das danças das escolas de dança de forró aqui em Salvador e no Brasil, né? A gente sabe que tem alguns movimentos também, alguns grupos de forró bem bacanas no Sudeste, né? Também já ouvi falar que tem alguns grupos no Nordeste, mas até então eu sei que é muito forte no Sudeste e aqui na Bahia, né? Fala aí como é que você vê esse cenário atual. O forró virou uma modinha, né? Assim, vamos falar de Salvador, abriram-se muitos grupos de forró, né? E interessante que a maioria das pessoas que lideram os grupos de forró hoje são jovens, vamos dizer assim, jovens até 30 anos, né? São a maioria das pessoas que se interessam Sim, pelo forró. Não sei se por ser um ritmo que precisa de mais energia para dançar, né? E geralmente os jovens têm mais energia, mas dominou no mundo do forró os jovens, né? É diferente de quando você vai, por exemplo, num bolero, até no próprio samba, você vê pessoas um pouco mais velhas. No forró sim, é uma faixa etária mais jovem. E eu acho que isso influencia um pouco, né, no meu ponto de vista. No forró ainda não está uma coisa assim tão séria como é a dança de salão, né? A dança de salão é uma coisa mais formal, mais... E o forró, eu acho que tem uma é pompa, o né? quê? Tem uma pompa, né? Uma formalidade, digamos assim, Atinge um né? público um pouco mais sério, né? O forró, acho que ele ainda está É, engateando nesse processo de ser mais sério, mais formal. Agora, eu acho que, como eu falei, eu acho que isso está muito ligado também à idade das pessoas que estão liderando também o processo, né? Que eu acho que sim. isso interfere com certeza. O que também tem seu lado maravilhoso, que é uma galera que quando a gente chega no forró, pô, é uma energia indescritível, né? As pessoas que frequentam o É, com forró certeza. é uma coisa realmente incrível. Só quem frequenta para saber, né? Então, Isso. eu já tô até me sentindo um pouco já excluso da faixa etária do forró. Tô saindo aos pouquinhos, Não, mas continuo frequentando porque eu realmente adoro a galera, adoro todo mundo, né? Enfim, eu sou suspeito. é que a galera te chama de sensei, pô. Aí você vai ficar tipo o Sr. Miyagi, assim, só orientando e. Tipo, vamos, meus Pô, discípulos. velho, o tempo passa rápido, bicho. Até outro dia eu era um menino começando a dar. Não, eu já tô pra fazer 10 anos de forró. Entrei no forró com 16, eu vou fazer 26 esse ano. Não, eu entrei com 17, né? Eu vou fazer 26 esse ano. Então, às vezes eu me assusto, meu Deus, cadê o tempo? Rapaz, eu lembro Passou. tanto de você também, cara, no início. Eu lembro tanto do seu processo no forró. Vivenciei muito ele também, Tá rapaz. vendo? Rapaz, 10 anos, minha Nossa Senhora. É, pronto, então o cenário é isso que eu vejo, né? O cenário do forró, hoje ele é um cenário mais divertido do que profissional. Eu resumiria dessa forma hoje o mundo do forró, que eu vejo muito assim em Salvador, né? E acho que a gente está evoluindo, acho que o mercado Sim. está evoluindo, eu acho que os profissionais de dança estão sendo puxados aí e a gente está evoluindo todo mundo junto, né? Mas é isso. Agora, Dan, Hum. deixa, deixa eu te fazer uma provocação agora, uma pergunta. Estou muito feliz nesse podcast porque somos muito próximos e a gente conversa bastante sobre muita coisa e é legal para a gente expor os nossos pontos de vista e os nossos pensamentos para a galera que está nos ouvindo. É uma coisa que sempre me chamou muita atenção é a quantidade, digamos assim, exacerbada de grupos e escolas de forró aqui em Salvador, sendo que em São Paulo, por exemplo, só tem, até onde eu sei, só existem 4 ou 5 grupos de forró.
Eu acho que já parei para contar aqui em Salvador, acho que tem uns 20 grupos ou mais. 20 não, acho que eu estou sendo até generoso. Se a gente for contar as aulas, né, de academia que tem forró também, se a gente for contar alguns grupos que existem inúmeras unidades, né, vários grupos, inclusive a forrozinho é um deles, se a gente for contar todos os professores que dão aula de forró, não estou nem falando misturado dança de salão, mas de forró, eu acho que eu já contei uns 40, É, velho. Sem brincadeira nenhuma. O que é que você acha? Dá seu ponto de vista para a gente com relação a fazendo essa comparação, por exemplo, do Sudeste, que hoje fomenta o forró durante todo o ano, levanta a bandeira do forró pé de serra durante todo o ano da dança. Se eu não me engano, eu acho que eu lembro, né? Que eu lembro, se eu estiver errado, me corrija. Em São Paulo só tem o Pé Descalço, né? Que nasceu em Minas, que também tem a sua sede em São Paulo. O Fuá, Evandro Paz e outro que eu não estou me lembrando agora, mas eu sei que tem outro. Explica um pouquinho para a gente, dá seu ponto de vista com relação a essa quantidade tão grande de grupos de forró que a gente tem aqui. Como é que a gente, eu, por exemplo, aluno, eu tô zerado aqui, eu quero entrar no forró. Como é que o aluno faz para filtrar, né? Para saber onde é que vai, né? Que escola faz, qual a melhor escola. existe um lado bom de ter muitos grupos de forró especializados em forró, que abre um leque sensacional para os próprios alunos leigos, né? Porque definitivamente, por mais que você tenha um método de dança interessante para leigos, vai ser um método dentro de milhares que existem, né? Então, eu sempre falo assim para o pessoal, né? Gente, quando chega um aluno, eu sempre converso muito com os professores da Forrozinho também. Vai chegar um momento que vocês têm que deixar seus alunos, deixa eles irem, incentivem eles a irem a outras escolas, porque vai enriquecer o processo de aprendizado deles. Porque todos nós, eu, Marcos de Almeida, entre outros, temos o nosso método de ensino. E o nosso método de ensino, Sim, ele é um método sempre muito limitado, porque é de uma pessoa. Então, se a gente for comparar, né, a sim, quantidade de sim. riqueza, de conhecimento que tem, se a gente pegar a aula com 10 profissionais diferentes, nossa senhora, eu não queria poder ensinar a um aluno o que Marcos de Almeida ensina, o que Felipe Abreu ensina, né? E, enfim, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua percepção. Então, eu acho que esse leque grande de opções que o leigo tem, eu acho muito legal. Isso, claro, entre os profissionais, né, acaba tendo uma concorrência muito grande, mas eu acho que tem mercado para todo mundo. Normal, né? Normal, como em qualquer mercado há concorrência. Inclusive, o mercado da música também há concorrência, porque as pessoas ainda às vezes querem, mas não tem. Gente, tem concorrência, porque o contratante, quando ele vai contratar o seu show, sem querer ser redundante, ele vai comparar. Então, quando há essa comparação de mercado, há concorrência. Então, não tem para onde correr. Não há concorrência, o que não pode haver é falta de ética, né? Que, graças a Deus, pelo menos da maioria, da maior parte, eu creio que não Sim. há. É, pronto. Aí, com relação ao leigo, Quinho, eu diria isso, cara. Eu diria isso. Acho maravilhoso. Acho que e com relação à modinha do forró, né, em Salvador, é cultura, né? E você comentou sobre São Paulo, né? Talvez ter menos grupos e tal. Acredito eu que pela proporção, né, que é São Paulo comparado a Salvador, em tamanho e quantidade populacional, eu acho que São Paulo deve ter, na verdade, muito mais do que a gente imagina. Só que como a gente não vive aquela realidade, a gente acaba tendo contato mais com essas aí que você falou, né? Que você comentou. Mas Sim, eu, sim. né, que em São Paulo deve Será que ter. Eu tem? acredito que deve ter muito mais do que em Salvador, mas deve ser puxado, como eu te falei, como São Paulo já São Paulo é mais evoluído do que Salvador em parte na questão profissional de tudo, né?
Então eu arriscaria dizer que São Paulo talvez não tenha tanta modinha de grupos de forró, mas já tem aquela coisa mais formal da dança de salão que acaba englobando o forró, né? Eles lá eles têm, Sim, sim. né? Ah, isso é verdade. É É. isso, É, dança de salão também né? Eles acredito, é. puxam mais para Verdade. esse lado, englobando o forró dentro da dança de salão. Mas deve ter bastante também, viu, Kim? Você já visitou inúmeros países, né? E foi um cara que ama viajar, já fez mochilão e tudo. É, me conta um pouco da sua experiência com forró fora do Brasil, na Europa. Me diz também se você já teve contato, já foi aos Estados Unidos. Me fala um pouco da sua experiência. Eu sei que você dançou no Aikibon, né, na época da Cabroeira, deu aula lá. Conta um pouquinho dessa experiência que você passou para a A galera aí. experiência que eu tive, né, com forró fora do Brasil foi na Europa. Não, nos Estados Unidos eu não tive essa experiência. Mas, cara, a salsa, ela é a dança mais dançada do planeta, né? A dança 2 mais dançada do planeta. Agora, eu tô achando, cara, que do jeito que a gente está caminhando, né, o cenário do forró mundial está crescendo absurdamente. Eu tô achando que a gente vai chegar lá na salsa, viu? Com É certeza. incrível ter contato com os gringos, né, lá na Europa. Nossa, como é que eu poderia explicar? Eles valorizam demais a nossa arte, até porque não é arte deles, né, Kim? É de outro É. país. Então, eu acho que realmente isso conta. Eu me sentia uma estrela lá, a verdade é essa, porque quando eu, che- quando, Você é uma aqui no estrela. Brasil eu sou feijão. Brilha demais. Mas lá na Europa, realmente, você entrava na sala, cara, não estou exagerando, era 60 alunos atrás de você, facilmente uma aula. E você sai à noite e as Legal. pessoas ficam ali te cutucando. É incrível, a experiência é muito legal mesmo, eles valorizam muito, A é valorização é muito, legal, né? muito legal. E isso já expandiu para todos os lugares do mundo, né? Já tem lá nos Estados Unidos, já tem no Japão, já tem na Austrália. A comunidade forrozeira realmente está crescendo bastante. Se a coisa se profissionalizar de verdade, rapaz, a coisa vai andar forte aí pra gente, viu, cara? Você deu workshop só na França Então, ou em outros países também? cheguei Em lá, a Paris? gente deu workshop lá em Paris, eu cheguei também a dar na Bélgica, na Alemanha, na Inglaterra e foi só nesses. Na Irlanda eu Bacana. cheguei aí, mas não teve aula lá não. Dentre esses países, qual que você achou que a galera mais chegou junto e ficou ensandecida assim pelo forró? Pela aula, por Ó, eu você? fui recebido realmente em todos os países. Agora, é porque em Paris foi o festival Equibom e a proporção era enorme, né? Era maior, né? Então, Sim, bom, foi o que mais me marcou, eu diria, Paris pela proporção do evento, né? Eu cheguei a dar aula sim. para mais de 100 pessoas em uma aula só, então realmente foi inédito. Você já tem cadeira cativa lá no WFC, né? Do nosso querido Vitor de Brasília. Maia, Como é o nome dele, meu Deus? Me perdoe por ter esquecido. Exatamente, eu sabia que ele tinha o mesmo sobrenome que você. Fala um pouquinho dessa experiência, desse projeto. Inclusive, queremos ele aqui no podcast. Né? Fica o convite aí, Vitor Maia, se você estiver ouvindo, para participar do podcast com a gente. Me conta como é que foi essa a experiência para forrozinho, para os professores, para você participar desse WFC. WFC, gente, para quem não sabe, é um festival de workshops de forró, me corrija se eu estiver errado. É um festival que abrange todos os professores de todos os estados. Cada professor, cada casal representando um estado, uma cidade. E acontece geralmente em Brasília e aconteceu aqui em Salvador, não foi? Conta um então, pouquinho né, pra gente. falar desse festival, rapaz, é bom demais. Primeiro porque o Vitinho, né, ele é incrível, ele realmente surpreende na forma de contratação, né? Ele dá mais do que você imagina, ele dá um suporte psicológico quando você vai lá, né? Enfim, ele dá toda a estrutura, até o cachê, pô, é maior do que o que a gente imagina. Ele é sensacional, ele é um cara realmente fora do comum.
de todas as pessoas que já me contratou, né, para dar aula, para dar workshops, incluindo gente da Europa, incluindo gente do Brasil todo aí. Vitinho foi o cara que mais me impressionou com relação à contratação mesmo, né, o profissionalismo. E ele consegue misturar o profissionalismo na brincadeira. Ele é um cara super divertido, quem conhece sabe. Não consegue ficar sem rir aí do lado de Vitinho. Quantos estados participam do Eu não vou festival? saber assim falar exatamente, né? Mas a ideia do WFC que Vitinho faz é realmente contratar profissionais do forró espalhados pelo Brasil. Eu não sei se ele se apega a exatamente a quantidade de tantos estados tem que estar aqui no WFC, mas ele chama profissionais de fora, né? E faz um festival lindo, cara, porque no final toda noite, né, que a gente está lá, tem bailes, né? Ele faz umas brincadeiras no bailes. É muito interessante a ideia do WFC realmente. Eu já fui contratado para Brasília, eles são lá de Ah, Brasília, eu e outros profissionais. E o WFC também sai de Brasília e vai até outros estados. Por exemplo, eles já vieram em Salvador, mas quem dá aula são eles, né? Porque eles são a novidade. Quando eu vou para Brasília, eu sou a sim. novidade. Então, é uma sacada muito interessante dele. Eles fazem WFC em São Paulo, Rio, já foram para tudo que é estado também, porque eles são a novidade, né? Então, eu acho isso muito, muito legal. Interessante a ideia do WFC. Aconselho todo mundo aí. Maravilha. Venda seu peixe agora. Fale aí das perspectivas aí para Forrozinho depois da pandemia. Me diga aí as suas unidades. Quem tiver ouvindo o podcast, quem quiser fazer aula na Forrozinho, quem procura, deixe suas redes sociais também. Para onde é que vai? Como é que funciona? Fala aí Vamos um pouquinho sim, pra então. gente. Ó, discursar sobre uma curiosidade, né, da Forrozinho, que eu acho que muita gente não entende isso. Mas a Forrozinho em si, o propósito da criação da Forrozinho, tá? Na verdade, ser um divulgador de professores de forró. Por exemplo, os professores que são filiados ao Forrozinho, eles têm seus próprios grupos de forró. Por exemplo, o Bruno Guzmão, que é um professor maravilhoso aí da gente, ele tem o grupo dele, um shot e um baião. Tico, o professor mais antigo da Forrozinha, ele tem um grupo dele Legal. que é o Forró A2. E por aí segue a lógica, né? Então, a Bacana. Forrozinha, na verdade, é um espaço para profissionais de forró poderem mostrar seu trabalho. Isso eu estou dizendo, é como se fosse Forrozinho um clube de vantagens, tá? Onde se incluem outras vantagens estando Legal. lá, sendo um associado da Forrozinho, beleza? Então, o propósito da Forrozinho em si não é ser Massa. um grupo de forró. Claro que acaba se confundindo. Aí algumas pessoas vão perguntar, mas a Forrozinho não é um método? Então, tem a Forrozinho Clube de Vantagens, que os professores, né, se associam e passam a ter algumas vantagens por serem associados. E tem a Forrozinho Método, que eu criei um método, né, todo mundo sabe, e acaba associando ao nome Forrozinho também. Então vocês agora dividem, tá? Forrozinho Método de Dança e Forrozinho Clube de Vantagens. Os professores da Forrozinho, que são associados a Forrozinho, eu fico incentivando a questão do método pela questão das nomenclaturas para a gente conseguir conversar melhor, né? Porque às vezes, sei lá, você fala aquele passo, então eu nomeio todos os passos para, em vez de falar aquele passo, a gente ir num nome direto. Então isso acabou, isso já são 10 anos, né, estudando isso, então acaba se transformando num método técnico e um método verbal também, né, onde você usa alguns verbos exclusivos da forrozinha, alguns nomes exclusivos da forrozinha, que, enfim, vai fluir para todo mundo que tiver. Então, quem está na forrozinha não precisa necessariamente conhecer o método, mas por tabela acaba conhecendo para poder até se inserir melhor no social, entre os professores, poder conversar mais, né? E por aí vai. Sim. Então, é isso. Então, os professores da Forrozinho
acabam hoje conhecendo um pouco do método. E eles não se restringem ao método, porque, como eu falei, cada um tem o seu sal, cada um tem o seu tempero, então eles aprendem o método e acabam temperando da forma de cada um deles, né? Então, eles sabem o que eu estou falando. Engraçado que quando eu comecei no forrozinho de academia, bem humilde lá, aí eu entrei no Facebook, né? Que nem existia Instagram na época. Aí tava lá um cara dançando, rodando, que nem peão, rapaz, com uma mulher. Eu, eita. Aí eu comentei assim, aí eu compartilhei o vídeo. Aí eu comentei assim, rapaz, futuramente eu quero ficar igual, quero dançar igual esse Ave cara. Maria. Quem era o cara? Daniel Maia. Eu acho que eu cheguei um pouquinho, só de fazer aula com esse cara já foi. Imagine, eu compartilhei o vídeo, nem conhecia, sabia quem era e consegui fazer aula com esse cidadão monstruoso do Ave método Maria. mais Agora você lindo falou de de forró que mim, agora a existe. gente, eu preciso falar dele também, tá? Porque eu conheci Marcos de Almeida sem dançar nada, era bem feinho ele dançando, né? Durinho, não era legal. E Era foi horrível. interessantíssimo acompanhar o processo de Marquinhos, porque definitivamente hoje você, Marquinhos, está entre os melhores, com certeza, da dança de Salvador, sem sombra de Que dúvida. Isso aí nada, é que indiscutível, tá? nada, E não é opinião minha que apenas. nada. Gente, E ele tá sendo modesto. Ele tá não, sendo, não, e eu acho que ele um vai descer. Não dos grandes acreditem, méritos não. que você tem nisso é exatamente, você não ficou só comigo, você ficou comigo, você foi para Ed, você foi para mais milhões de professores, então você sugou tudo que eles tinham para lhe dar. Então, por Sim, isso, eu sim. acho que isso é um dos motivos hoje de você ser um grande dançarino. Você não se permitiu ficar com um professor, né? Você se permitiu aprender com vários. Então, cara, parabéns. Hoje, sem sombra de dúvida, você está no patamar junto com a gente aqui, não tem nenhuma diferença, né? Tem diferença de estilo, que sempre vai existir, né? Mas em questões Que técnicas, meu nada, rei, tá tudo que nada. certo. Você Com dança demais, certeza. acredite. E eu fico feliz demais de ver isso, Oh, né? meu Deus. Pô, obrigado. Pô, não, você é um dos grandes responsáveis. Com certeza aí uma boa porcentagem. E com esse clima, galera, de rasgação de seda, de emoção, que ele me deixou todo emocionado aqui. A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito, meu irmão, sua presença aqui com a gente, por você ter dado um pouquinho da sua experiência aqui, passado um pouquinho da sua história. E fala aí pra galera, se despede da galera, Gente, deixa as suas obrigado por considerações quem está finais aí. ouvindo. Quem quiser aprender a dançar forró, pode chegar na Forrozinho, um dos professores associados, e depois vão conhecer outros também, tá? Não se prendam a nenhum professor, tá? Claro que a gente cria um carinho, né, pelos professores que a gente tá, normal, mas se permitam, tá? E não deixem os professores, né, que a gente tem tomarem tanta posse da gente, tá? Isso acontece também na dança. Uma das grandes conversas que a gente tem com os professores da Forrozinha é isso, gente, liberem os alunos de vocês, tá? Deixem eles irem, deixem eles ganharem o mundo. Então esse é um recado que eu gosto de dar, porque realmente é uma filosofia de vida que eu levo, né? Na dança acontece muito isso, a posse, o ciúme, e tanto da parte dos profissionais quanto da parte dos próprios alunos, às vezes, que acabam adquirindo essa posse pelo professor, né, e o professor pelo aluno, se permitam, vão para vários professores, conheçam vários métodos e sejam felizes. Esse é meu recado. Palavras do mestre. É isso aí, galera. Gente, eu vou ficando por aqui. Fiquem ligados no próximo episódio. Vai ser também sobre dança. Dança parte 2. Lembrando que este podcast tem o apoio financeiro do Programa Aldir Blanc Bahia, Centro de Culturas Populares e Identitárias, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Só tenho a dizer que o segundo convidado sobre dança é um ícone mundial do forró pé de serra. Então fiquem ligados Quem no é, próximo Kim? Eu fiquei episódio, toda curioso, terça e velho. quinta. A gente vai estar liberando o Ah, então episódio. tá bom, vou ficar colado Ah, então. você vai ter que ouvir, você vai ter que ouvir.
Beijo, galera. Se cuidem, fiquem Tchau, com tchau. Deus. Abraços. Fui.